seja muito bem-vindo a mais um programa Vida e Atitude. Que bom que você está aí para acompanhar a nossa programação de hoje, porque o nosso assunto vai ser muito legal. Vamos falar sobre finanças. Fique ligadinho para a gente para entender como é que funciona tudo isso. E quem está aqui para falar sobre esse assunto é o Tiago Nieve Glowski, mais conhecido como Tiago Nieve, é isso? É isso mesmo, eu agradeço. Obrigado, é uma satisfação tratar de um assunto tão importante que é dinheiro e finanças nas nossas vidas, né? Isso mesmo, Tiago. Antes da gente começar a falar sobre finanças, de fato, vamos conhecer um pouquinho mais de você. Quem é o Tiago Nieve? Então, hoje eu atuo na área de previdência e finanças pessoais, sou casado, tenho 2 filhos, o Davi e o Lucas, um de 8, um de 4 anos. Sou administrador especialista em previdência, com MBA, especialista também em finanças e previdência. E atualmente eu sou diretor de um fundo de pensão, que é o Fundo Paraná. E tenho atuado, hoje professor também do ISAE FGV, e tenho atuado em algumas frentes como palestrante, como consultor de finanças pessoais e investimentos. Então tenho alguma experiência em relação a finanças pessoais, previdência, e Deus tem me levantado aí para atuar aí, tanto em Curitiba quanto no Brasil inteiro. Que bacana. Tiago, uma vasta experiência com certeza, e nós queremos aprender com você quais os princípios que uma família, os princípios básicos, digamos assim, que uma família precisa ter para controlar as suas finanças. Veja bem, eu acho que o principal princípio de qualquer família, de qualquer pessoa para controlar as suas finanças, eu digo, o controle das suas finanças é você ter as finanças nas tuas mãos, né? O dinheiro nas tuas mãos. Geralmente, a grande maioria das pessoas estão endividadas, o dinheiro acaba sendo o seu senhor e não o seu servo. E uma das grandes dicas que eu coloco para as pessoas, para que possam governar sobre as suas finanças, é ter planejamento. Nenhum projeto de longo prazo, nenhum projeto de sucesso, seja um grande edifício, seja um grande parque, seja algo grandioso, como até uma tragédia, por exemplo, que nem eu cito, que foram os ataques às Torres Gêmeas, foi fruto de planejamento. Então, todo projeto de sucesso passa por planejamento. Então, a nossa vida financeira também precisa de planejamento. E o planejamento nas nossas finanças, no nosso dia a dia, no controle das nossas finanças, é conhecer as nossas finanças, conhecer as nossas entradas, conhecer as nossas saídas. Geralmente as nossas entradas, as nossas receitas é mais fácil de entender, de saber quanto entra, geralmente quando a pessoa é salariada ou quando tem um prolabore já definido. Agora, o grande problema da população brasileira é eles não sabem, nós não sabemos muitas vezes onde vai o nosso dinheiro, onde nós gastamos. E não são nas grandes despesas, são nas pequenas despesas do nosso dia a dia. Então, um planejamento passa por controle, um planejamento passa por você ter um orçamento e executar aquele orçamento. Um planejamento passa por você ter anotado a anotação exata de quanto que você ganha, quanto que você gasta. Eu acho que o principal ponto a ser destacado aqui é a questão do planejamento. Você falou em planejamento e controle e logo me vem à cabeça, sabe o quê? O cartão de crédito. Aliado ou vilão? Veja bem, algumas pessoas me perguntam, Tiago, o cartão de crédito é bom? Eu sempre respondo o seguinte, se você sabe usar, é excelente. O cartão de crédito hoje é o melhor crédito do mercado, porque você empresta dinheiro para comprar um produto, uma viagem, algo, paga daqui 40 dias sem pagar 1 centavo de juros. Esse é o cartão de crédito, para as pessoas que sabem usar cartão de crédito. O problema é que a grande maioria das pessoas não sabe usar cartão de crédito. E aí tem um cartão de crédito, 2, 3, 10 cartões de crédito e acabam se perdendo o controle porque é um dinheiro fácil. Você vai parcela, você facilmente passa aquele dinheiro, você não tem o dinheiro na mão e aí quando você chega a tua fatura, você surpreende com aquele valor que está daquela fatura, você não tem condições de pagar e aí você comete o principal erro do cartão de crédito. É pagar o valor mínimo, é pagar parte desse valor, porque falta de planejamento. Então, a partir do momento que você sabe usar cartão de crédito, ele pode ser o seu aliado.
Aqueles que não sabem usar cartão de crédito, a sugestão é descarte ele por um momento, até que você tenha uma educação financeira adequada, até que você tenha controle, porque o cartão de crédito você tem que trabalhar com um orçamento no teu cartão de crédito. A partir do momento que você define o quanto gastar no cartão de crédito, e aí você começa a passar o cartão de crédito, e você não é pego de surpresa no momento que chega a fatura, ele pode ser um excelente aliado. Entendi. Agora, você falou sobre o controle, planejamento e a questão do cartão de crédito. Tem mais alguma coisa que pode ser considerado como um problema na questão do endividamento das famílias brasileiras? Tem muita gente no vermelho? Muita gente. Hoje, para vocês terem uma ideia, 60% das pessoas, dos brasileiros, da população economicamente ativa do Brasil já estão ou já estiveram com o nome sujo. Hoje são mais de 8 milhões de jovens de 18 a 24 anos com restrições do CPF. Então é um dado alarmante, pessoas endividadas, pessoas escravizadas com as suas finanças, não podendo sonhar, não podendo muitas vezes ter metas, objetivos, investimentos para o futuro, porque o endividamento. E eu vejo que um dos grandes problemas do endividamento se chama falta de conhecimento. Analfabetismo financeiro no brasileiro e as pessoas não conhecem sobre finanças. As pessoas não sabem o que é juro composto, as pessoas não sabem o que é o impacto da inflação, o que é a inflação, as pessoas não sabem o que é diversificação de investimentos, as pessoas não sabem da aritmética básica, as pessoas não sabem de matemática financeira. Então, o desconhecimento financeiro, o analfabetismo financeiro tem levado as pessoas a consumirem mais do que ganham e, por consequência, endividamento. Então, esse eu vejo como o principal problema hoje que leva as pessoas ao endividamento. Certo, mas deve ter alguns ajustes aí que se pode fazer para que as pessoas saiam do vermelho, que possam sair desse quadro de endividamento. Como fazer? Com certeza, né? Primeiro é você buscar o conhecimento, né? Entender mais. Eu acho que o grande problema das pessoas é que elas não querem enfrentar o problema. Então, para as pessoas que estão endividadas, existe solução? Sempre existe. Só que você tem que enfrentar esse problema. Criar até um planejamento de sair dessas dívidas. Tem que admitir. Tem que admitir. Então, eu costumo brincar que muitas vezes a gente tem uma lagartixa que a gente consegue matar ela de forma fácil, só que a gente, por não enfrentar essa lagartixa, a gente começa a alimentar essa lagartixa e ela se torna um jacaré. Então, é preciso enfrentar. Conheça os teus credores, negocie, saiba quanto você está devendo, faça um planejamento para sair dessas dívidas. Tudo isso leva as pessoas a terem um controle maior sobre as suas finanças, poderem até produzir mais, porque existem alguns estudos que mostram que a improdutividade no trabalho, muitas vezes as faltas e atrasos no trabalho, uma das consequências acaba sendo o endividamento familiar. Outro ponto alarmante e importante, a segunda maior causa de divórcio hoje começa com problemas financeiros no casamento. Então é preciso tratar isso dentro da família. Pais conversando com filhos, marido, esposa, conversando entre eles sobre as finanças, sobre dinheiro, sobre a situação financeira, se há um endividamento, se não há, ter investimentos juntos, ter diálogo financeiro dentro de casa. Eu acho que são dicas importantes para que você comece a governar sobre as suas finanças. Você falou uma coisa interessante sobre os pais conversarem entre si e com os filhos. Essa conversa é importante também, não é? É importante que os filhos saibam quando a família está endividada ou não? Total. Claro que depende muito da idade da criança, né? Mas a partir do momento que a criança já tem o conhecimento necessário para tomar algumas atitudes que possam impactar financeiramente na estrutura da família, sim, tem que abrir. Então, chama a família, chama os filhos, abre a situação, olha, nós estamos endividados, temos que apertar, temos que diminuir o padrão de vida. E aí, em conjunto, vão ser tomadas algumas decisões. Em conjunto, a família, os filhos vão sair dessa situação. Porque a partir do momento que você comunica, que você tem uma unidade familiar, fica até mais fácil de você, por exemplo, negar uma pizza no final de semana, porque aí todos vão entender e vão estar caminhando para o mesmo objetivo. Às vezes um brinquedo que a criança quer naquele momento. Um brinquedo, perfeito. Ou haver alternativas até mais baratas de jantar. Vou jantar fora ou não. Você tem alternativas mais baratas de lazer, você tem alternativas mais baratas que você gasta menos
e mantenha a mesma qualidade com a sua família, com seus filhos, com a sua esposa. Então, é preciso ter a comunicação e ter uma unidade, caminhar para a mesma direção, para que vocês saiam dessa situação e aí comecem a pensar de forma diferente sobre as suas finanças. Muito bom! Olha só, daqui a pouquinho, Tiago, a gente continua nossa conversa, porque eu quero que você conte mais a respeito desse assunto para nós. Legal. Pode ser? Pode então ser. Você que está ligadinho conosco, não sai daí porque a gente já volta, tá bom? Para um tempo especial, nada mais justo que uma edição especial. Com encadernação luxo, feita em couro ecológico, conta com uma borda dourada, um fitilho de marca-páginas, com o título da capa escrito em baixo relevo e um lindo acabamento em costura. Disponível em 2 tamanhos e cores, traz textos nunca antes lançados. Foi escrito por novos autores de diversos países que abordam assuntos contemporâneos em diferentes ângulos, que enriquecem a fé e abençoam a sua vida. Estamos de volta, que bom que você está aí acompanhando a nossa programação do Vida e Atitude de hoje. Nosso bate-papo é com o Tiago Nieve e ele veio para nos falar sobre finanças. É isso mesmo, nós estamos aprendendo aqui como economizar. Já tivemos um início de conversa já no primeiro bloco e agora eu te pergunto o seguinte, Tiago. A questão das dívidas, é tão difícil a gente não se endividar. Como que a gente faz para não entrar em dívidas? Ok. Eu sempre digo o seguinte, primeiro a gente tem que entender o que é uma dívida, né? A dívida é a falta de cumprimento de um dever. Então algumas pessoas me perguntam, Tiago, um financiamento de um carro, um financiamento de uma casa, eu estou endividado, eu tenho uma dívida? Não, você tem um dever. A falta de cumprimento de um dever se torna uma dívida. Então muitas vezes as pessoas têm que cuidar com os deveres que ele assume no seu orçamento para que esses deveres sejam cumpridos. Então, a falta de cumprimento desses deveres, ela se torna uma dívida. Tiago, como fugir dessas dívidas? Óbvio que nós estamos vivendo uma época de um consumismo, e é um consumismo impulsivo, descontrolado, e eu brinco que até mesmo irracional. As pessoas consomem coisas que até mesmo nem precisam, né, com dinheiro que não tem, para impressionar os outros. Então, esse é o ambiente que nós estamos vivendo em questão de consumo. Você vai consumir, você vai comprar alguma coisa? Eu sempre brinco o seguinte, faça 3 perguntas. Eu quero comprar isso aí? Geralmente essa pergunta passa para você estar perguntando porque você quer comprar. Muito bom, eu quero comprar? Eu posso comprar isso? Aí já metade das compras acho que você deixa de comprar, porque geralmente a gente compra coisas que muitas vezes a gente nem pode comprar porque é o nosso orçamento. Mas vamos dar um exemplo que o teu orçamento esteja equilibrado e aí você pode comprar aquele produto, aquele serviço que você está comprando. E aí você faça a terceira pergunta, eu preciso comprar aquilo? E aí a gente deixa de comprar metade das coisas que a gente compra hoje. Então na questão de consumo, sempre faça essas 3 perguntas para consumos maiores, que é importante para que você tenha um orçamento. No orçamento é importante que você estabeleça valores pré-determinados em questão de lazer, em questão de compras, em questão de supérfluos, porque as pessoas às vezes acham que não devem consumir, que só devem poupar. E pelo contrário, nós devemos sim ter um consumo, só que um consumo
de forma sábia, você consumir com sabedoria. E é esse equilíbrio que nós devemos ter. Consumir e poupar ao mesmo tempo, para quê? Para que você possa consumir no amanhã. Mas é importante que você tenha esse planejamento para que você tenha e não tenha surpresas e acabe entrando em endividamentos e acabe entrando nessa bola de neve e tendo problemas financeiros. Entendi. Agora, quem que gasta mais? Quem que se endivida mais? É o homem ou é a mulher? Olha, hoje, estatisticamente, o homem está mais endividado. Né? Por que será? Eu acho que é mais uma questão de perfil. Porque não existe um motivo claro dos homens estarem mais endividados por causa disso, ou das mulheres. Porque é uma questão de perfil pessoal. Existem mulheres que têm um perfil de maior consumismo, existem homens com perfil mais consumismo. Geralmente a gente leva o consumismo só para as mulheres, aquele consumo, daí tem a mulher comprando um monte de bolsa, usando o cartão de crédito, mas pelo contrário, homens e mulheres têm esse problema de consumismo. A parte de endividamento, tanto homens quanto mulheres, por quê? Porque estão gastando mais do que ganham. Eu costumo colocar o seguinte, coloque uma frase na tua geladeira, não gaste mais do que você ganha. Se todas as pessoas começarem a praticar isso, não gastar mais do que nós ganhamos, com certeza você vai não vai ter problema financeiro e vai ter lá na frente sim um controle e uma tranquilidade financeira, uma saúde financeira mais eficaz do que tem hoje. Tiago, você viaja bastante, certo? Viajo, tenho viajado no Brasil e até algumas viagens para o exterior. Até. Olha só, e o que você tem visto na questão assim das diferenças dos perfis das pessoas, os que são mais endividados assim em cada região? Hoje tem uma estatística bem interessante que a capital mais endividada, as famílias mais endividadas entre as capitais e Distrito Federal é Curitiba. Curitiba? Curitiba é a capital mais endividada entre as famílias brasileiras. Só que óbvio que eu tenho viajado Curitiba, outras regiões, Rio de Janeiro, São Paulo, fui para a Bahia há um pouco tempo. E o que nós temos visto é que isso é um problema que é em qualquer cidade, em qualquer canto desse país. Por quê? Muito pela cultura do brasileiro. A cultura do brasileiro é uma cultura muito momentânea, do consumismo imediato, de não poupar por amanhã. Ele acha que lá na frente o governo vai dar um jeito, lá na frente ele vai dar um jeito. A dificuldade das pessoas pouparem para uma aposentadoria, por exemplo, a dificuldade muitas vezes das pessoas pensarem numa velhice. Então isso vai mais da cultura do brasileiro do que regional. Lá na Bahia é mais, em Curitiba é menos, mas é um dado interessante que a capital mais endividada hoje entre as capitais é Curitiba. Então é um dado alarmante aí para a nossa capital, que merece um destaque e merece uma atenção especial dos nossos governantes. Pois é, me chamou a atenção essa sua informação. E me diga uma coisa, você tem andado bastante por aí, né, em várias cidades, dá cursos, leva palestras, workshops, como que é isso? Como é que é a sua agenda para quem quer fazer alguma coisa, algum treinamento nessa área, que é a área de finanças? Hoje eu estou atuando na área tanto de finanças quanto de previdência, então tenho viajado tanto para cidades brasileiras, tive a oportunidade também de ir para fora, no passado estivemos em algumas igrejas brasileiras nos Estados Unidos, temos agenda já para esse ano para voltar para os Estados Unidos, fomos convidados também para ir para o Japão, para algumas igrejas brasileiras, então tem surgido algumas oportunidades. Essa semana estaremos em Vitória, temos agenda já para São Paulo, temos agenda para Minas Gerais, então graças a Deus a agenda está bem lotada. Por quê? Porque nós temos visto que as pessoas estão sedentas por essa informação. A partir do momento que nós entendemos que um dos motivos que levam as pessoas ao endividamento é o desconhecimento, as igrejas têm se alertado a isso e têm buscado informações, pessoas qualificadas para poder passar isso para os seus fiéis, para as pessoas que estão vinculadas às igrejas. Então isso tem acontecido muito, temos viajado e com certeza a agenda está bem lotada aí, graças a Deus, até o final do ano. Que bom! E no próximo bloco a gente continua e vamos concluir a nossa conversa sobre finanças. Então você que está ligadinho com a gente, não sai daí, tá bom?
ano com as mulheres da Bíblia. Esse devocional foi escrito por uma autora americana muito premiada, inclusive com prêmios de melhor autora do ano. Ele tem uma apresentação de capa muito bonita, muito agradável, com relevo. A gramatura do papel também é muito agradável para o manuseio. A apresentação interna das páginas é muito bonita. E fora tudo isso, ele é um devocional que fala assim, de muitas mulheres da Bíblia que são famosas, como Ruth, Esther, Eva, Maria. Mas também fala de mulheres que não têm nem o seu nome citado na Bíblia, mas que têm histórias de vida ou experiência de vida semelhante à de muita mulher contemporânea. E o legal nesse livro é que a autora, ela pega essas histórias das mulheres da Bíblia e faz um paralelo com a mulher atual, trazendo, né, para essa mulher atual o que você pode aprender com a mulher da Bíblia que teve uma experiência de vida semelhante à sua. Diário. Algumas coisas ficam melhores juntas. Estamos de volta, é o programa Vida e Atitude que você está assistindo agora. E o nosso convidado é o Tiago Nieve. Ele que veio nos falar sobre finanças. Tiago, me diga uma coisa, você tem viajado, como você falou aqui pra gente, né? Tem ministrado muitos cursos, palestras dentro dessa área e fortemente dentro das igrejas. Isso é muito bacana, né? O povo de Deus buscando esse conhecimento. Fale um pouco mais para nós sobre isso. Algum tempo atrás, alguns anos atrás, eu recebi uma palavra e Deus tinha me dado essa palavra colocando que onde eu estivesse, né, eu abriria a boca e Ele estaria usando a minha vida para levar esse assunto tão importante que é dinheiro, finanças, para o meio secular. E aí realmente eu fui convidado para ser diretor de um grande fundo de pensão, comecei a dar aula numa universidade, e eu nunca imaginei falar para a igreja esse assunto. Acho que a igreja por muito tempo deixou o assunto dinheiro e finanças meio que de lado, de escanteio, até por receio e medo do como tratar esse assunto. E um ano atrás, mais ou menos, Deus me deu outra palavra. Ele falou assim: o meu povo está padecendo por falta de conhecimento financeiro. Eu coloquei financeiro no final. E aí, o que nós observamos? Alguns convites começaram a surgir, as igrejas começaram a nos chamar, e aí que a gente notou que o povo estava padecendo por falta de conhecimento. E graças a Deus, a gente tem ido em algumas igrejas ministrando sobre isso, ministrando sobre finanças. Há um tempo atrás eu comecei a ler a palavra de Deus com uma ótica financeira, com uma ótica do dinheiro, e a Bíblia é rica, riquíssima nesse assunto que se chama dinheiro ou até finanças pessoais. E aí eu comecei a ter uma abordagem, estruturar minhas apresentações, estruturar minhas palestras com esse assunto, e o retorno tem sido muito agradável. Eu costumo brincar que não interessa a quantidade de pessoas que estão me ouvindo, mas o que interessa é que se uma pessoa no final dessas apresentações vier até mim e falar: olha, o que você falou aqui mudou a minha vida, eu vou fazer de outra forma, agora eu vou começar a agir de outra forma, para mim já valeu, e é o que eu tenho feito. Então, tenho sido sim usado muito em igrejas, também no meio secular, em algumas universidades, né? Tenho uma agenda agora em Rolândia, numa grande universidade em Rolândia. Em empresas também tenho ministrado sobre finanças pessoais, sobre previdência, que é um assunto geral, é um assunto que envolve todo mundo, e as igrejas não podiam ficar fora disso, e graças a Deus também tenho falado muito sobre isso em igrejas e até dentro de igrejas, em curso de noivos, para casais. Então essas oportunidades têm surgido, graças a Deus. Que maravilha! E quando você está trabalhando, Tiago, quando você vai falar com as pessoas tanto na área da previdência quanto na área ali das finanças,
Você acha, então, você acredita que está levando Deus para essas pessoas, está apresentando Deus para essas pessoas? Com certeza. Eu tive até algumas experiências bem positivas. Eu dou aula, né? E toda a minha palestra, toda a minha apresentação é baseada em princípios cristãos, baseado na Bíblia. E óbvio que quando eu vou no meio secular eu não posso citar versículo, eu não posso citar a palavra de Deus, eu não posso citar Deus. Mas eu cito a essência da palavra de Deus, os valores do cristianismo. E interessante que eu tive, não foi uma, não foi duas, foram algumas vezes, pós palestra, pós aula, pessoas me procurando depois e chegando até mim e perguntando: você é cristão? Você é crente? De que igreja você vai? Sem falar um A em Deus, sem falar um versículo. Então isso tem sido muito gratificante, porque eu entendo que muitas vezes a gente não precisa falar de Deus. Se você expressa Deus na tua vida, se você passa valores, e aí eu passo valores financeiros dentro da palavra de Deus, você já está expressando o amor de Deus pelaquela vida, por aquela pessoa. Então isso tem sido gratificante, que as pessoas têm me retornado e têm alimentado esse meu chamado cada dia mais, e tenho plena certeza que eu sendo estou porque eu tenho esse retorno. Que bacana. Então esse, podemos dizer que é um grande impacto na sua vida, você poder fazer esse trabalho e ainda apresentar Deus para as pessoas? Com certeza, com certeza. Você ter a oportunidade, estar no teu chamado, onde você gosta, onde você ama, onde que você tem até a competência e não competência, você ter soberba em cima daquilo, mas que Deus te colocou capacidades para lidar sobre esse assunto. E aí ver Deus te deslocando até para outros lugares do mundo, isso é muito gratificante e muito prazeroso. Tiago, parece que você está escrevendo um livro também, não é? Isso, tem esse projeto, né? Isso é um projeto que nasceu no coração de Deus antes de nascer no meu, já há alguns anos atrás. E esse projeto do livro, tenho a intenção de lançar até final do ano. A ideia é que ele tem um título relacionado a administrar a abundância, e aí as pessoas têm um conceito errado de abundância. Eu vou tratar muito sobre a ideia da abundância, como usufruir da abundância. A palavra de Deus mostra que até um pobre pode ter abundância, e muitas vezes a gente não sabe por que ele é pobre. E aí algumas atitudes que uma pessoa tem que ter para usufruir da abundância de Deus. Então esse livro, a minha intenção é lançar até final do ano. Já está disponível aí, quem sabe até voltar aqui para lançar esse livro e dar esse presente para você. Com certeza já está convidado, eu já aceito esse presente, tá? Por falar em presente, Tiago, nós vamos te presentear com um livro que eu acho que tem tudo a ver com o que você falou hoje aqui pra gente. Ele se chama Tudo para Ele. É um devocional de Oswald Chambers. É um devocional maravilhoso, tá? Nesse devocional, ele traz, assim, a questão da sabedoria que nós precisamos ter para a nossa vida diária. Então, assim, eu acho que você vai gostar de ler esse livro. Eu acho que vai agregar valores para tudo aquilo que você já tem feito como um homem de Deus, como uma pessoa que trabalha nessas áreas tão importantes das finanças e da previdência. Então, Oswald Chambers traz aqui essa questão visionária, né? Porque ele era um visionário e ele traz essa questão aqui desse trabalho visionário e fala direto ao nosso coração, nos ajudando então a ouvir o que Deus quer dizer pra gente. Você falou bastante aqui em sabedoria e eu fico imaginando então que esses devocionais aqui nos instigam a ter sabedoria para tudo aquilo que a gente vai fazer, inclusive nas finanças. Com certeza. Eu agradeço. Muito obrigado. Obrigado. E com certeza vai ser muito útil. Eu costumo colocar que a sabedoria é você praticar o que é ouvido. Então, colocar em prática a atitude do que é ouvido. Então, com certeza, isso é usado também nas finanças, na previdência. E com certeza, vocês vão ter muitos princípios que eu poderei praticar na minha vida e colher esses frutos. Muito bom. Obrigada pela entrevista. Parabéns pelo seu lindo trabalho. Que Deus o abençoe. Amém. Obrigado. Gente, nosso programa está terminando já, né? Mas eu deixo aqui o nosso WhatsApp para você que quer entrar em contato conosco, é o 41 99263 9241, 99263 9241, lembrando que o nosso código é 41 Curitiba, tá bom? Que alegria estar com você em mais esse programa. Desejo que Deus abençoe grandemente você e a sua família. Um beijo e até a próxima.